Olá, terceiro ano, tudo jóia? Então, estamos de volta e agora nós vamos falar sobre a disciplina de Geografia e nós iremos fazer uma revisão do estudo da aula passada, onde nós falamos, fizemos a seguinte pergunta: o que são recursos naturais? E aí eu vou convidar vocês para abrirem o nosso livrão lá na página 174. A partir desta página, nós vimos que recursos naturais são a base de todo o desenvolvimento da sociedade humana. E lá nós vimos, nós falamos sobre veículos, nós falamos sobre os milhares de peças que são utilizadas durante a fabricação de um veículo, e todas essas peças, elas tiveram algum recurso natural como origem em seu processo de fabricação, certo? Então, depois, nós vimos algumas imagens e dentro dessas imagens nós podemos observar diferentes locais onde são produzidos ou extraídos produtos semelhantes, porém com uma diferença importante entre elas. Aí vocês compararam, vocês olharam as paisagens e citaram, dentro dessas paisagens, quais foram os recursos naturais obtidos nessas paisagens observadas por vocês dentro de cada grupo. E aí vocês foram explicando a resposta de vocês, tá? Na página 175. Bem, nós vimos também a classificação dos recursos naturais. Nós vimos que recursos naturais biológicos, eles englobam energia e materiais que podem ser obtidos de seres vivos. Exemplos: animais e vegetações nativas. Vimos também recursos naturais hídricos, que eles são representados pelas águas superficiais e subterrâneas, que podem ser utilizadas pela sociedade. Podem ser usadas também para abastecimento das cidades, como nós vimos em bimestres passados, e para a produção de alimentos, geração de energia e para lazer. Isso tudo nós já vimos em bimestres passados também. Depois nós partimos para os recursos minerais, que são os recursos provenientes de concentração de minérios, isso mesmo. Minério que se encontra onde? Na superfície terrestre. Essas concentrações são chamadas de jazidas ou minas, quando em exploração, quando são exploradas. Tá? Na página 177, dando continuidade a esses recursos, nós falamos sobre os minerais metálicos, que são aqueles que têm uma composição de elementos químicos metálicos e, em geral, são bons condutores de eletricidade, como, por exemplo, o minério de ferro e a bauxita. Recursos minerais não metálicos são os demais minerais que não contêm em sua composição quantidades significativas de metal. Exemplos: diamante, calcário, areia e saibro. Exemplos de recursos minerais energéticos são minerais que se formaram em depósitos muito antigos de matéria orgânica e são utilizados na produção de energia. Também são conhecidos como combustíveis fósseis. Exemplos: carvão mineral e o petróleo. Então, recursos naturais renováveis são aqueles que se esgotam devido à capacidade de renovação. Água, energia solar, e ventos. Recursos naturais não renováveis são aqueles que podem se esgotar, pois sua capacidade de regeneração natural é bem menor do que o uso que fazemos deles. Exemplo: combustíveis, os exemplos: combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral e outros minerais diversos, como a bauxita, o calcário, entre outros. Daí nós falamos também sobre o uso e os impactos dos recursos naturais.
Então, esses recursos, né, eles foram estudados anteriormente e eles têm uma aplicabilidade, isto é, um produto final o que será feito dele, né? Porém, nem sempre a utilização dos recursos naturais é bom para a natureza, certo? Vamos observar alguns recursos, vamos observar alguns usos e impactos ambientais causados os usos de recursos naturais. Um exemplo aqui são os recursos biológicos, né? O ser humano, diferente dos animais, sempre buscou criar o quê? Objetos e transformar o espaço onde ele vive. E isso, né, está sempre sendo feito. Para que isso aconteça ou passe a acontecer, a humanidade utilizou e ainda utiliza o quê? Recursos biológicos. Atualmente, a sociedade chegou a um momento de história bastante problemático do ponto de vista o quê? Ambiental. Segundo alguns pesquisadores, se a humanidade continuar for explorar as vegetações e os próprios animais, nós teremos o quê? Um desequilíbrio ambiental irreversível. Tá? Não vai ter como mudar. Se essa exploração for grande, né, ficar assoberbada, vai acontecer isso futuramente. Né? Isso tem que ter um controle. E daí nós tivemos também mais abaixo, né, falamos sobre um relatório que mostra o Brasil que lidera o desmatamento nas florestas tropicais, que eu pedi até para vocês fazerem uma leitura silenciosa e hoje nós vamos ler aqui. O estudo global de Forest Watch mostra que na soma de todos os biomas, não só a Amazonas, o Brasil foi o país que mais perdeu árvores em 2018 em todo o mundo. 1,3 milhões de hectares de florestas primárias, aquelas que não tinham sofrido interferência humana. Os cientistas afirmam que as florestas, os pântanos e as savanas do Brasil são cruciais para uma grande diversidade de povos indígenas. Isso é importante para eles, para a estabilidade do clima e para a conservação da biodiversidade, né? E aí o livro ele traz uma imagem, né, de avanço do desmatamento por conta da agricultura lá na floresta amazônica. Tá aqui a imagem, tá? Lá na página 177. E daí nós falamos também sobre os recursos hídricos. E esses recursos hídricos, né, nós falamos sobre a água, né, que a água ela se torna um recurso natural quando passa a ser utilizada por nós, né, por nós seres humanos. O uso fundamental desse recurso é diminuir a sede das populações. Porém, a água também é usada para as outras finalidades, né, outras atividades em nossas casas, nas indústrias, nos comércios, nas instituições, na agricultura. Como estudamos no capítulo anterior, quando poluímos as águas, o que acontece? Ou usamos elas de forma inadequada, estamos comprometendo a disponibilidade desse recurso para o nosso consumo, além de afetar as espécies de animais e as plantas, que também dependem dessa água, né, para a sobrevivência. Recursos minerais. Atualmente os recursos minerais são os mais explorados e estão em praticamente todos os produtos industrializados que consumimos em nosso dia a dia. A natureza é a principal fonte de matéria-prima e de energia para a atividade industrial. Sem os recursos minerais, muitas indústrias nem existiriam. Observe o esquema a seguir. O esquema abaixo mostra, né, como é feita a latinha de refrigerante. Quem já viu como é feita a latinha de refrigerante? Eu nunca vi, mas aqui o livro nos traz, né, essa curiosidade. Aí vem, número 1,
A bauxita é um mineral que contém grande presença de hidróxido de ferro. Depois vem a parte 2. O hidróxido de ferro é processado por uma indústria e vira chapas de alumínio. Essas chapas, vêm para a imagem 3. Essas chapas de alumínio também são processadas e viram latinhas de refrigerantes. Então, há todo um processo, certo? E isso tem que ser bem, bem observado, bem alinhado, para que possamos ter qualidade, ter qualidade nesses recursos minerais, recursos explorados, certo? Então, essa foi a nossa revisão, tá? Mediante a aula passada. E eu vou pedir para vocês abrirem lá no nosso livro ficha, na página também 107 e 108. Teremos atividades, falando sobre os recursos naturais, aonde diz assim, para vocês completarem o diagrama, descrevendo os recursos naturais de acordo com a classificação. Então, biológicos, são aqueles que englobam o quê? Materiais e energia que se pode obter de seres vivos. Exemplos: os recursos biológicos, animais e a vegetações nativa. Aí nós vemos para os hídricos. Isso tudo recursos naturais. Biológicos, hídricos e minerais. Vamos para os hídricos. Os hídricos, representados pela água, águas superficiais e subterrâneas, que podem ser utilizadas pelas sociedades. E podem ser utilizados de diferentes maneiras, como para o abastecimento das cidades, indústria, produção de alimentos, geração de energia e também para o lazer. Vamos para os minerais. São concentrações de minerais na superfície terrestre cuja extração é economicamente viável, ou seja, os custos envolvidos no processo de extração são menores que os lucros obtidos com a sua venda. Essas concentrações são chamadas de jazidas ou minas quando são exploradas, certo? Lá na página 108, dando continuidade ao exercício, vocês vão ao caça-palavra e vocês vão encontrar todas essas palavras dentro do caça-palavra, certo? Ferro, areia, calcário, bauxita, pirita, saibro, diamante, carvão, petróleo e ouro. E aí, a seguir, vocês vão pintar de acordo com o tipo, de legenda. O que é metálico, vocês vão pintar de azul. O que não é metálico, de verde, e o energético, de amarelo. E aí vocês vão encontrar e vão identificar o que é cada um, mediante do que estudamos, tá? Mais abaixo, vocês vão colocar RR para recursos renováveis e NR para recursos não renováveis. Então, vamos lá. Energia solar, RR. Água, RR. Minério de ferro, NR. Petróleo, NR. Bauxita, NR. Carvão mineral, NR. Energia do vento, RR. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. Energia hidrelétrica, RR. Também falamos sobre isso em bimestres anteriores. Calcário, NR. E fechou aqui a nossa revisão de geografia. Espero que vocês consigam realizar as atividades com sucesso, tá bom? Um beijo!